Meu marido preparou um drink para mim, mas o cheiro estava estranho. Assim que aproximei a taça, um odor metálico invadiu minhas narinas, me dando náuseas. Em vez de beber, troquei discretamente minha taça pela de minha cunhada, que sempre me infernizou. Meia hora depois, ela agarrou a mesa, as mãos tremendo descontroladamente. Você não quer provar a bebida que fiz especialmente para você, querida? Perguntou meu marido, Fernando, com um sorriso esquisito que não chegava aos olhos. Eu estava sentada na elegante mesa de jantar de minha cunhada, Bianca, em sua casa na capital, onde nos reuníamos todo mês para um brunch em família. O copo à minha frente exalava um cheiro estranho, quase metálico, que revirou meu estômago. Aos 29 anos, jamais imaginei que um dia me questionaria se meu próprio marido estava tentando me envenenar. Mas depois de 3 anos de casamento e inúmeras intoxicações alimentares acidentais, aprendi a ser cuidadosa, principalmente quando Bianca estava envolvida. Ela tinha o dom de manipular as coisas de um jeito que me deixava doente ou constrangida, sempre com aquele sorriso inocente, o mesmo que Fernando exibia agora. Que atencioso da sua parte, respondi, forçando um sorriso enquanto minha mente trabalhava rápido. O aroma que subia da taça era diferente de qualquer drink que eu já tivesse provado. Me lembrou do dia, no mês passado, em que acabei no pronto-socorro depois de tomar um chá na casa de Bianca. Os médicos não souberam explicar meus sintomas, e ela insistiu que havia preparado a bebida da mesma forma que fazia para si. Bianca me observava atentamente do outro lado da mesa, mexendo distraidamente seu próprio drink, ainda intocado. Fernando tem se tornado um verdadeiro especialista em drinks ultimamente, comentou, com um sorriso de canto. Ele tem testado vários métodos novos só para você. O jeito que ela enfatizou para você me fez estremecer. Nos últimos tempos, notei que Fernando passava cada vez mais tempo na casa de Bianca, dizendo que estavam planejando uma surpresa para nosso aniversário. Mas algo parecia errado. As conversas sussurradas que cessavam quando eu entrava no cômodo, as mensagens suspeitas que vi de relance no celular dele e agora essa bebida com um cheiro peculiar. Levei o copo aos lábios, fingindo dar um gole, enquanto analisava suas expressões. Fernando e Bianca trocaram um olhar rápido, o que só confirmou minhas suspeitas. Fazendo um show de verificar meu celular, me levantei abruptamente. Veja só, preciso resolver algo do trabalho rapidinho. Bianca, posso usar seu escritório? Ao passar por trás da cadeira dela, fingi tropeçar e, no meio do movimento de me segurar, troquei nossos copos sem que ninguém notasse. Desculpa mesmo, exclamei, me recompondo. Ela não percebeu. Por um instante, achei que meu truque tinha sido óbvio demais, que alguém teria notado o movimento sutil da troca. Mas não, Bianca continuava distraída, mexendo seu drink sem pressa, sem desconfiar que agora segurava o que, minutos antes, fora destinado a mim. Voltei ao meu lugar, segurando a taça que antes era dela, e olhei para Fernando. Ele me estudava com atenção, os olhos apertados, como se tentasse decifrar minha hesitação. Não vai beber? Ele perguntou, ainda com aquele sorriso forçado. Claro que sim. Levei a taça à boca e inclinei levemente o copo, fingindo beber. De canto de olho, observei Bianca, que agora levava a própria taça aos lábios, dando um gole lento, quase preguiçoso. O tempo pareceu desacelerar. Fernando desviou o olhar de mim, finalmente satisfeito ao me ver beber, e Bianca continuou seu teatro casual, puxando conversa com um dos primos que participavam do brunch. Por um momento, nada aconteceu. Meu coração martelava no peito, e eu já começava a questionar se o plano havia funcionado ou se eu estava imaginando coisas. Mas então, a taça escorregou dos dedos de Bianca. Ela se agarrou à borda da mesa, os olhos arregalados, como se algo a tivesse atingido de repente. O som do vidro se estilhaçando ecoou pela sala, e o burburinho das conversas morreu instantaneamente. Bianca. A voz da mãe dela foi a primeira a romper o silêncio. Bianca abriu a boca, mas nenhum som saiu. Suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Ela arfou, como se estivesse com dificuldade para respirar, e seu rosto começou a ficar pálido, os lábios adquirindo um tom azulado. O choque foi imediato. Todos ao redor da mesa se levantaram, cadeiras arrastando ruidosamente pelo chão. O pai dela correu para o lado da filha, sacudindo-a levemente pelos ombros. Bianca, o que foi? Ela tentou falar, mas só saiu um som engasgado. Sua cabeça pendeu para o lado, e seu corpo começou a desmoronar sobre a mesa. Fernando congelou. Não de preocupação, não de medo, mas de pura incredulidade. Seus olhos saltaram para mim, depois para a taça caída no chão. Ele percebeu.
Ele soube. Eu observei enquanto o pânico lentamente substituía sua máscara de confiança. Alguém chama uma ambulância, alguém gritou, e o caos tomou conta do ambiente. Mas eu não me movi. Fiquei ali, imóvel, segurando a taça intacta em minhas mãos. A taça que Bianca deveria ter bebido. A taça que continha apenas um drink normal. Foi nesse momento que Fernando finalmente entendeu. Ele sabia que eu sabia. Ele soube que eu troquei as bebidas. Um músculo pulsou em sua mandíbula. E pela primeira vez em 3 anos de casamento, vi algo puro e genuíno estampado em seu rosto. Desespero. Afinal, se Bianca estava envenenada, alguém teria que se perguntar quem preparou o drink. E todos sabiam que foi Fernando. Minhas mãos tremiam um pouco quando coloquei a taça de volta na mesa. Ela bebeu seu drink. Querido, murmurei baixinho, apenas para ele ouvir. Fernando empalideceu. O pai de Bianca a segurava contra o peito agora, enquanto a mãe dela chorava e implorava para ela resistir. Pessoas gritavam por socorro, e um dos primos já falava ao telefone com a emergência. Mas eu só via Fernando. Ele abriu a boca, talvez para me ameaçar, talvez para negar, mas não houve tempo. A porta da frente foi escancarada com um estrondo, e 2 paramédicos entraram apressados. O silêncio na sala durou um segundo, apenas o tempo necessário para que corressem até Bianca e começassem os primeiros procedimentos. Um deles, ao ver os sintomas, perguntou sem rodeios: o que ela ingeriu? O olhar de todos foi direto para Fernando. A mãe de Bianca soluçou e olhou para o genro com confusão. Foi você que fez a bebida dela, não foi? Fernando gaguejou. Eu. Ninguém ali sabia de suas intenções. Ninguém sabia que o alvo real era eu. Mas não importava. Eu continuei calada, assistindo. A enfermeira franziu a testa e analisou Bianca. Parece um tipo de envenenamento. Precisamos agir rápido. Eles começaram a preparar uma maca, e o caos recomeçou. Todos falavam ao mesmo tempo. Parentes histéricos tentavam ajudar sem saber como, e a confusão crescia. Mas Fernando olhava para mim. E eu apenas sorri. Não um sorriso provocativo, nem um sorriso satisfeito. Apenas um sorriso leve, discreto. O tipo de sorriso que dizia: eu venci. Ele sabia disso. Sabia que, naquele momento, ele havia perdido. E, pela primeira vez em anos, senti-me segura. O hospital estava frio e impessoal, com aquele cheiro forte de antisséptico que sempre me dava arrepios. O burburinho das enfermeiras e o apito contínuo dos monitores cardíacos preenchiam o ambiente, enquanto eu caminhava lentamente pelo corredor, os saltos baixos ecoando no piso encerado. Bianca estava na UTI. Sobreviveu por pouco. O veneno que Fernando colocou no meu drink era forte o suficiente para causar convulsões, paralisia temporária e falência de órgãos se não tratado a tempo. Mas os médicos conseguiram estabilizá-la. A notícia se espalhou rapidamente entre a família. Primeiro, a especulação. O que aconteceu? Como aquilo foi parar no copo dela? Quem fez isso? Depois, a inevitável suspeita: Fernando. As dúvidas surgiram aos poucos. O homem que passou anos sendo o marido perfeito, o genro ideal, o cunhado atencioso. Mas agora, com Bianca entre a vida e a morte, as perguntas começaram a se acumular. Por que só o drink dela estava contaminado? Por que Fernando parecia tão nervoso quando tudo aconteceu? E o mais importante, por que ele sumiu logo depois que Bianca foi levada para o hospital? Por que ele fugiu? Você não devia estar aqui. A voz de Fernando era tensa, carregada de uma raiva velada. Ele estava sentado na poltrona de um motel barato, os olhos fundos, o rosto mal barbeado. Os últimos dias não haviam sido gentis com ele. Por que não? Perguntei, trancando a porta atrás de mim. Você não queria tanto passar um tempo a sós comigo, querido? Ele bufou, passando a mão pelos cabelos. Se veio me entregar para a polícia, nem perca seu tempo. Não tem provas contra mim. Inclinei a cabeça, sorrindo devagar. Ah, Fernando, que ingênuo. Ele riu, sem humor. Você me armou uma cilada, não foi? Eu vi seu olhar quando Bianca caiu. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Sim, sabia. Ele me encarou, e eu vi algo novo ali. Medo. O que você quer? Me aproximei devagar, sentindo a tensão crescente entre nós. Eu quero ver você pagar. Fernando cruzou os braços, tentando parecer no controle. E como pretende fazer isso? Vai me matar. Ele zombou, mas havia um leve tremor na voz dele. Eu me sentei à sua frente e puxei um envelope da bolsa. Coloquei sobre a mesa, deslizando até ele. Aqui dentro tem tudo o que você mais teme.
Ele abriu o envelope com mãos trêmulas e puxou os papéis. Seus olhos percorreram as páginas, e sua expressão mudou. Registros bancários. Mensagens deletadas que eu recuperei do celular dele. Laudos médicos de todas as vezes que, acidentalmente, fiquei doente depois de algo que ele ou Bianca me deram para comer. Uma gravação. Fernando apertou play no celular que estava dentro do envelope, e sua própria voz ecoou pelo pequeno quarto de motel. Confia em mim, Bianca. Ela nunca vai perceber. Já fiz isso antes. Dessa vez, vai ser definitivo. Ele paralisou. Minha gravação secreta. Ele tinha se entregado sem saber. A ficha caiu devagar. O ar ao nosso redor parecia eletrizado. Fernando abriu a boca, fechou, depois abriu de novo, sem conseguir encontrar palavras. Você armou isso desde o começo. Apoiei os cotovelos na mesa, entrelaçando os dedos. Você me subestimou por muito tempo, Fernando. Mas eu aprendi a jogar seu jogo. O desespero começou a tomar conta dele. O que você quer? Dinheiro? Quer que eu suma? Neguei com a cabeça, me inclinando para a frente. Eu quero que você apodreça na cadeia. Ele ficou pálido. Já mandei uma cópia para a polícia. Eles devem estar a caminho agora. Fernando saltou da cadeira, mas eu fui mais rápida. Puxei uma seringa do bolso e a cravei no braço dele antes que pudesse reagir. Ele arfou, os olhos arregalados. O que foi isso? Me levantei e guardei a seringa vazia na bolsa. Um pequeno presente que Bianca deixou para mim antes de desmaiar. Você sabe, um veneno de efeito um pouco mais lento. Fernando tentou se mover, mas suas pernas falharam. Ele caiu de joelhos, a respiração pesada. Ele tossiu. Você me envenenou. Abaixei-me ao lado dele, observando enquanto o efeito começava a se espalhar pelo corpo dele. Você me ensinou muito bem, querido. O barulho de sirenes encheu o ar. Levantei-me, ajustei minha bolsa no ombro e caminhei até a porta, deixando Fernando ali, no chão, incapaz de fugir desta vez. Logo, tudo estaria acabado. E eu finalmente estaria livre.